Olá pessoal, tudo bem? Hoje, continuando com a nossa minissérie O Tabagismo e a Covid-19, vamos falar sobre um assunto chamado tratamento para usuários do tabaco. Neste e nos próximos episódios, vamos falar sobre o manual Deixando de Fumar Sem Mistérios. Este manual ele foi elaborado pelo Ministério da Saúde, juntamente com o Centro, colaborador da Organização Mundial da Saúde, Programa Tabaco ou Saúde, pelo SUS, Sistema Único da Saúde, e o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer. O manual é dividido em 4 sessões. No episódio de hoje, vamos falar sobre a primeira sessão, o começo do tratamento. Então, hoje vamos entender por que se fuma e como isso afeta a saúde. No primeiro manual, começamos com um questionário que poderá ajudar a entender melhor por que está dependente do cigarro. No questionário, deverá marcar sim ou não para cada pergunta. E então, bora lá fazer junto? Pegue uma caneta, um papel e eu irei fazer as perguntas e vocês aí irão responder com sim ou não em cada pergunta correspondente, tá bom? Espero vocês, um minutinho, bora lá. Então, vamos lá responder esse questionário juntos? Para quem não queira responder agora, vou deixar o link aqui embaixo para vocês terem o acesso aí ao questionário, a esse manual também, tá? De todas as sessões. Daí você mesmo pode responder no seu tempo, tá bom? Aqui eu vou falar então, eu vou perguntar e aí vocês respondem aí, quem quiser acompanhar agora, com sim ou não, para depois do teste a gente vir com as respostas, tá bom? Para a gente corrigir. Primeira pergunta. É muito difícil para você ficar 12 horas sem fumar? Aí você responde, sim ou não. Segunda pergunta. Você tem um desejo intenso e compulsivo, tipo uma fissura, por cigarros? Sim ou não. Terceira pergunta. Você sente necessidade de fumar pelo menos um certo número de cigarros por dia? Sim ou não. Quarta pergunta. Você frequentemente se encontra fumando sem ter percebido que havia acendido um cigarro? Sim ou não. Quinta pergunta. Você associa o ato de fumar com outros comportamentos, tais como tomar café ou falar no telefone? Sim ou não. Sexta pergunta. Você já passou, por acaso, um dia inteiro sem fumar? Sim ou não. Sétima pergunta. Você fuma mais depois de ter uma discussão com alguém? Sim ou não. Oitava pergunta. Fumar é um dos prazeres mais importantes da sua vida? Sim ou não. E por último, a última pergunta, a nona pergunta. O pensamento de nunca mais fumar o torna infeliz? Sim ou não. E aí, já anotou tudo? Vamos corrigir o nosso teste? Bora lá. Então, vamos dividir em 3 grupos. Se nas perguntas 1, 2 e 3, você respondeu sim a pelo menos 2 delas, ou as 3, está fisicamente dependente de cigarros. Se nas perguntas 4, 5 e 6, você respondeu sim a pelo menos 2 ou 3 delas, está fazendo associação de comportamentos envolvendo o ato de fumar. Se nas perguntas 7, 8 e 9, você respondeu sim a 2 ou 3 delas, você está psicologicamente dependente de cigarros. Muitos fumantes verificam que respondem sim à maioria das perguntas e que estão dependentes física
e psicologicamente do cigarro. Além de fazer essa associação de comportamento, se é o seu caso, não se desespere. Você não está sozinho. Procure determinar qual dos aspectos do tabagismo é o obstáculo mais difícil para você deixar de fumar. Bom, agora que já corrigimos o teste, onde vocês responderam as perguntas com sim ou não, identificamos 3 grupos. Os que estão fisicamente dependentes do cigarro, os que estão fazendo associações de comportamentos e os que estão psicologicamente dependentes. Explicando cada um dos grupos para vocês, o que acontece? A nicotina é uma substância que causa dependência. Então, se você tem uma necessidade compulsiva por cigarro, isto é, um desejo intenso, e não consegue parar ou ficar algumas horas sem fumar, é provável que esteja dependente da nicotina. É normal, portanto, que os primeiros dias sem cigarro sejam mais difíceis. Depois desse período, ficar sem cigarro é tão fácil para você quanto para os que pararam há mais tempo. A dependência psicologicamente do cigarro, ela se refere ao sentido ou à função que ele tem. A forma mais comum de dependência psicológica é o uso do cigarro para lidar com situações de estresse. Muitas pessoas sentem que os cigarros as relaxam, então elas fumam sempre que estão tensas. Se fumar ajuda você a relaxar, é porque o cigarro lhe é familiar. Ele é familiar da mesma forma que um amigo próximo, e assim é uma fonte de alívio. Outras pessoas usam o cigarro como uma forma de lidar com a solidão. Em um sentido muito real, o cigarro se torna um amigo. Dessa forma, a pessoa se sente triste ao pensar em parar de fumar, ao pensar em perder um companheiro. Alguns fumantes acham que os cigarros os estimulam a ser criativos e assim fumam mais quando estão trabalhando. Outras fumam mais quando estão contentes ou se divertindo. O cigarro parece estender o prazer. Esses são exemplos da maneira como os indivíduos se tornam psicologicamente dependentes do cigarro. O ato de fumar envolve várias associações de comportamentos ligados aos hábitos individuais e sociais que criaram. Progressivamente, vínculos, tais como tomar café e logo em seguida acender um cigarro. Se for o seu caso, veja como funcionam essas e outras associações de comportamento. Inicialmente, você começou acendendo um cigarro após tomar café, pois lhe parecia um momento apropriado. Ou era uma atividade social comum. Depois de algumas repetições, essas associações se tornaram constantes, de forma que agora, cada vez que você pegar uma xícara de café, tem desejo de fumar. Outras associações como são fumar e ingerir bebida alcoólica, fumar e falar ao telefone, fumar e escrever um relatório, fumar e assistir à televisão ou fumar depois de comer. Pense a respeito dessas associações. Existem situações particulares, eventos ou comportamentos que pareçam quase sempre fazer com que você automaticamente procure um cigarro? Agora, você pode estar dividido, questionando seu desejo de parar de fumar. Um fato importante para você saber sobre esse desejo é que não é necessário livrar-se totalmente do desejo de fumar antes de efetivamente parar. Isto é, o desejo de fumar só vai embora se você parar. O que é importante saber é: você quer parar mais do que quer continuar a fumar? Neste manual, temos 2 listas. Vou pedir para vocês, faça seguir as 2 listas que vão ajudá-lo a aumentar e fortalecer sua motivação para deixar de fumar. Seja o mais honesto e cuidadoso possível ao fazer as 2 listas. Faça cada lista de forma mais completa possível. Gaste bastante tempo pensando sobre o que faz você parar e o que faz querer continuar fumando. Seja justo com ambos os lados da questão. Depois de completar as 2 listas, volte e faça uns círculos nos itens mais importantes de cada uma. Finalmente,
Ponha uma estrela próxima ao item que mais é importante para você, levando em consideração todos os itens. Agora que você já respondeu as listas, você está pronto para a avaliação final. Sente-se, olhe para as duas listas, analisando-as, responda a pergunta: o que eu quero mais? Parar de fumar ou continuar fumando? Pode ser que sua decisão, qualquer que tenha sido, tenha ganho por pouco. Lembre-se que existem poucas decisões na vida que podem ser feitas na base de 100% de preferência. Um ponto importante é decidir o que você mais quer e agir de acordo com essa decisão. Mesmo que você decida parar de fumar agora, parte de você pode querer continuar a fumar por algum tempo. Em um curto período, seu desejo de fumar e sua necessidade de ser um fumante vão desaparecer. Vamos falar sobre os métodos para deixar de fumar. São 2 métodos: a parada abrupta, quando se para de fumar de uma hora para outra, cessando totalmente o uso do cigarro. Por exemplo, seu consumo é de 2 maços por dia. Você para de fumar de uma hora para outra, quando fuma os 2 maços, hoje, e amanhã nenhum cigarro. Outro método é o gradual, onde vai deixando de fumar aos poucos. Se decidir usar este método, não pode ultrapassar mais que 2 semanas neste processo, pois pode não trazer resultados. Como já vimos anteriormente em outros episódios, o tabagismo pode causar vários malefícios à saúde e ajudar nas complicações de casos de pessoas com Covid-19. Lembre-se que não é apenas o câncer de pulmão, mas vários outros cânceres, além de enfisema, infarto do miocárdio, bronquite crônica, sinusite, derrame cerebral e envelhecimento prematuro da pele, que são também causados ou agravados pelo tabagismo, entre inúmeras outras doenças. Então, hoje, falamos sobre a primeira seção do manual, Deixando de Fumar Sem Mistérios. Fiquem ligados aos próximos episódios para concluir aí o manual. Até a próxima!